Boa noite a todos. Meu nome é Bruno Moraes, eu sou palestrante aqui da Fraternidade Espírita do Grande Coração, que é uma casa espírita aqui de Sumaré, e em nome de todos os trabalhadores do Centro Espírita Caminho de Damasco, eu quero agradecer mais uma vez o convite que a Beth me fez e todo o apoio que a Verônica me ajudou para que a gente pudesse passar, né, essa palestra de hoje que está sendo gravada nesta quarta-feira. Hoje é dia 22 de setembro. Bom, a palestra de hoje nós vamos falar sobre um capítulo do livro Religião dos Espíritos, que é esse livro aqui que eu estou segurando. Esse é o encadernamento mais novo, né? Esse livro é de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E ele foi publicado pela editora da FEB. Esse capítulo se chama Censura, que é o nome da nossa palestra. O livro Religião dos Espíritos é um estudo feito no ano 1959 por Chico Xavier, no grupo espírita que ele participava, né, com os outros trabalhadores da casa, sobre algumas perguntas do livro dos Espíritos, e discorrendo sobre essas perguntas, Emmanuel fazia um texto que nos abria os olhos para outras situações que talvez a gente não tivesse alcançado na leitura da resposta dos Espíritos. Então, não deixa de ser um aprofundamento sobre esses questionamentos que Kardec fez lá em 1857. E então, esse capítulo é sobre a questão 903 do Livro dos Espíritos, que todos sabem é o primeiro livro, é o livro que iniciou os estudos espíritas na França, né, por Allan Kardec. E ele perguntou aos espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E a resposta que os espíritos nos deram foi: incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para daí tirar proveito, para evitá-los, tal estudo pode ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse, o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Emmanuel então nos fala da forma como nós normalmente agimos quando nos deparamos com os defeitos de nossos semelhantes. Essa mensagem foi recebida na reunião pública de 27 de fevereiro de 1959. Diz Emmanuel: imagina-te aplicando vasta porção de borralho sobre a plantação nascente, da qual esperas colheita farta. Servindo líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede te propões extinguir. Misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome. Deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. Compreenderás certamente o que seja a prática da censura incorporada ao seu propósito de servir. Então, nessa questão e na fala de Emmanuel, a gente percebe que não,
não está incorreto nós percebermos os defeitos quando nos são apresentados por outras pessoas. Talvez o grande problema, e esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, não é a forma como nós agimos, ou melhor, não é agirmos, e sim a forma como nós agimos. Porque em determinados momentos da nossa vida, nós até agimos na intenção de fazer o bem, mas que porque agimos de maneira incorreta, acabamos criando muito mais problemas do que qualidades, do que os nossos atos trazerem virtudes, né? Então criamos muito mais problemas do que soluções. E isso não está só no fato ou no ato da gente perceber erros alheios, os quais deveríamos ser tolerantes, discretos, tranquilos, para que nós, fazendo a nossa autoanálise, muitas vezes vamos perceber que nós também temos esse defeito. E esse defeito está nos sendo apresentado o quão ele é desagradável. Então, que essa apresentação nos ajude a encontrar forças para fugir nos nossos atos dos mesmos procedimentos. Mas é isso que fazemos? Ou será que nós agimos com maldade, com impiedade? Então eu listei aqui algumas situações do nosso dia a dia que para a grande maioria de nós acontece ou já aconteceu, para a gente perceber se é assim, com essa candura, com essa caridade, com essa tranquilidade que a gente age, né? Ou se, como na maioria das vezes, o nosso problema não está no fazer, e sim como fazemos. Por exemplo, quando a gente vê um defeito numa pessoa, como está sendo dito nesse texto, a nossa ideia, muitas vezes, é de tentar auxiliar essa pessoa, fazendo com que ela perceba que isso é um erro, ou seja, tentando corrigi-la, auxiliando para que ela se corrija. Mas, muitas vezes temos uma pressa para que isso aconteça, sem respeitar a forma da pessoa. E quando nós estamos falando, essa pessoa se defende. E a gente usa de argumentos e essa pessoa se defende. Até chegar a um ponto em que a gente, usando da força, acabamos por humilhar essa pessoa. Quando a gente humilha uma pessoa, será que essa pessoa faz uma autoanálise e procura perceber o seu erro? Ou se revolta conosco, fica bravo, responde na mesma moeda e criamos um problema muito maior ainda? É claro que a gente sabe que quando a gente força uma pessoa a aceitar uma verdade, essa pessoa acaba se sentindo acuada e, como todo ser acuado, acaba atacando. E nisso nós temos que nos inspirar no exemplo de Jesus, que esteve conosco em momentos muito mais bárbaros do que o atual da humanidade e respeitou o momento de cada um. Para aquela pessoa que entendeu a profundidade dos seus ensinamentos, ele fez o convite. Para aquelas outras pessoas que, tocados superficialmente pela beleza dos seus ensinos, ele faz o convite e respeita que a pessoa não o aceite no momento. Porque ele sabe que o único determinismo que existe para nós, espíritos criados por Deus, é que nós vamos alcançar a perfeição que nos é possível. Portanto, não precisava ser naquele momento. E ele, com essa clareza de pensamentos e com a humildade que lhe era característica, respeita o momento. Já aqueles outros que não se tocam pela brandura das tuas leis, ele respeita da mesma forma, sem discutir muitas vezes, sem entrar em briga, sem entrar em discussões infrutíferas, respeita o momento de cada um, chegando inclusive ao ponto de que, ao perceber que argumentar no seu julgamento seria extremamente ineficaz e só traria novas complicações, novas situações, ele se cala,
sabendo que o seu julgamento já estava resolvido e sabendo que, apesar da injustiça que estava sendo cometida, sem mentir para si mesmo e dizer, porque às vezes a gente acha que para perdoar a gente tem que relevar o erro que o outro está cometendo. Isso é um erro. A gente perdoa entendendo o erro que a outra pessoa está cometendo, mas respeitando o momento que ela está passando, né? Então, Jesus, ao nos perceber bárbaros e ignorantes, nos respeita. Ele não finge que nada está acontecendo. Ele sabe que tirar e abreviar uma passagem pela terra é um crime, mas ele nos ama e nos perdoa. Então, esse é o significado do perdão, e não fazer uma correção que a pessoa tem que respeitar porque eu sei que ela está errada e eu estou certo. Agindo assim, muitas vezes, a gente mostra que talvez aquela pessoa não esteja tão errada assim. Outra situação que a gente enfrenta no nosso dia a dia é, para aqueles que já são pais ou são responsáveis por alguma criança, né, ou têm convivência com alguma criança, a nossa maior educação é de auxiliar na educação desses novos espíritos que estão retornando à Terra e que trazem consigo seus defeitos e as suas limitações. Mas hoje a gente vê muito pais que, como esse é um trabalhoso literalmente, né, traz dificuldade, traz aborrecimentos, há pais que são muito permissivos. Ou seja, pai, posso fazer isso? Pode. Pai, posso fazer aquilo? Pode. E se a pessoa ainda vem falar para ele, fala assim, escuta, mas seu filho está aqui estragando o meu negócio. Ele fala assim, mas é criança. Né? Criança não sabe aquilo que faz. O que vai acontecer com essa criança, esse espírito que já é imortal e só é criança nesse pequeno período de tempo, vai, nessa encarnação, sendo estimulado a manter os defeitos, porque esses defeitos que a criança está apresentando são os defeitos, né, que vêm sendo parte do seu crescimento espiritual, que por ainda sermos espíritos imperfeitos não é tão grande. Então, nesse momento é que os pais poderiam corrigir e ensinar os erros. Mas não, permite tudo. Pai, me dá isso? Dá. Pai, me dá aquilo? Dá. Pai, posso fazer isso? Pode. E então esse espírito não percebe que ele está incorreto e precisa renovar a sua forma de agir. Outra forma também que a gente vê muito, talvez hoje em dia muito menos, mas ainda existe, são os pais que são extremamente rígidos, mas não no sentido do o rígido bem quisto, né, que é aquela rigidez de princípios onde o certo é o certo e errado é errado, já dizia Jesus pra gente. É quente, quente, frio, frio. Morno não. É no excesso da rigidez onde tudo é negativo. Pai, posso fazer isso? Não. Mãe, posso fazer aquilo? Não. Pai, me dá aquilo? Não. Mãe, me dá aquilo? Não. Tudo é não. E não é por causa de falta de condições financeiras ou falta de possibilidade. É porque é não. Porque aqui em casa, segundo a cabeça dessas pessoas, que quem manda sou eu. Então vai fazer aquilo que eu estou mandando. O que vai acontecer com esse espírito que está tendo uma nova oportunidade? Sem um exemplo de consciência, sem um exemplo que mostre para ele o certo e o errado e as dificuldades da escolha entre fazer o certo e o errado, nós podemos ter alguém que se revolte com essa situação, podemos ter alguém que se torne frágil e indeciso por essas situações. Então, estamos, ao invés de educar, que é a maior responsabilidade dos pais, estamos prejudicando uma nova jornada desses espíritos, né, aqui na Terra. Outra coisa que fazemos muito é, quando nós sabemos a verdade, queremos contar a verdade para a pessoa, especialmente se a pessoa não aceita essa verdade, agimos com falta de empatia, com insensibilidade e com brutalidade muitas vezes. Então, em vez da gente contar essa verdade para a pessoa
e esperar que ela aceite, mesmo que isso demore anos, mesmo que isso demore encarnações, a gente tenta forçar essa pessoa a aceitar aquilo que a gente está falando, porque a gente sabe que aquilo que é verdade, e isso segundo os nossos conceitos, podemos inclusive estar errados, porque a gente sabe que aquilo é verdade, então a gente impõe aquilo para aquela pessoa. Então isso faz com que a pessoa não sinta empatia por aquilo que a gente está falando, que pode até ser verdade, mas cria uma barreira na pessoa. É como diz Emmanuel, ou melhor, usando os exemplos de Emmanuel, é como se a gente fosse regar um jardim com água fervendo. As plantas precisam de água. É uma necessidade que elas têm, assim como nós precisamos da verdade para encontrarmos a paz interior. Mas se nós colocamos água fervente, ou se nós falamos essa verdade com falta de empatia, com displicência, com insensibilidade, essa pessoa não vai se tocar. E assim como a planta que vai morrer ao ser regada com água fervendo, nós vamos, ao invés de cativar uma pessoa, nós vamos torná-la provavelmente uma pessoa contrária ao que quer que a gente esteja falando. Então, são situações em que nós precisamos aprender a agir com caridade e respeito ao próximo. E exatamente sobre a resposta dos espíritos da codificação, também dizemos que quando buscamos aprender com os erros alheios, ao invés de aprender, nos calarmos e nos fortalecermos para quando a tentação passar na nossa consciência, né, na nossa mente, no nosso espírito, a gente não agir dessa maneira, a gente age com maldade, com ironia, espalha para as pessoas sobre o defeito, talvez porque ainda sejamos muito inseguros de nós mesmos. Então, falar mal da pessoa é uma forma de reafirmar a nossa imagem. Do tipo, eu tenho defeitos, mas olha o pessoa tal. Ele é muito pior. Nossa, que pessoa terrível. E as pessoas ao redor concordam, né? Assim, nossa, mas essa pessoa é insuportável. Essa pessoa é muito maldosa. Essa pessoa é isso. Essa pessoa é aquilo. E a gente não percebe o quanto, ao fazermos esse tipo de consideração, com esse veneno que sai das nossas bocas, das nossas mentes, dos nossos espíritos, o quanto nos tornamos muitas vezes inferiores a quem estamos criticando. E continuando, existe uma outra questão que é muito importante que a gente tem que pensar. Se nós seguíssemos o exemplo de Jesus, nós seríamos tolerantes. Diz Jesus, não nos importemos tanto com a pequena madeira que está no olho dos outros, e sim com a trave que cobre os nossos olhos. Mas por que, afinal, a gente não consegue ser tolerante? Por que esses defeitos nos causam tanto transtorno? Por que a gente se altera tanto quando a gente percebe esses defeitos nas outras pessoas? E uma das causas, sem dúvida, e provavelmente a que mais condiz com a realidade de cada um de nós, é que esse defeito também é um defeito que a gente comete. E quando a gente percebe no outro o quanto esse defeito é baixo, o quanto esse defeito incomoda as outras pessoas, é leviano, a gente percebe os nossos defeitos espelhados na outra pessoa, e a gente não quer ver isso. Porque a gente gosta de se exaltar e não de perceber os nossos defeitos. Então, ao perceber o quanto isso é chocante e sentir que os nossos defeitos realmente incomodam, a gente tenta agir de uma forma incorreta, humilhando essa pessoa, fazendo pouco caso da pessoa, ao invés de olhar para dentro e buscar força interior para os nossos defeitos. Então, lembram os espíritos da codificação naquela mesma resposta. Se nós queremos criticar, o certo, o correto, é que nós já estejamos livres desses mesmos defeitos, dessas mesmas imperfeições. Se não, o que isso faz de nós? Se nós criticamos nos outros os mesmos defeitos que a gente tem,
significa que esse conhecimento não nos serve para autoaprimoramento. É a mesma coisa que a gente estudar profundamente o Espiritismo, estudar, ler todos os livros da codificação, participar de palestras, mas não usar todo esse conhecimento para o autoaperfeiçoamento, só para falar para os outros. Né? Quando a pessoa nos pergunta, a gente sabe a resposta decore e salteado, mas quando a situação nos aparece, continuamos a errar com a mesma facilidade do que antes de ter o conhecimento espírita. E isso nos torna, obviamente, falsos moralistas e ou pessoas cruéis para com o nosso próximo. Não é isso que nós queremos. A luta e a oportunidade que nós estamos tendo ao retornarmos à Terra é de sermos exatamente o oposto, é de desenvolvermos cada vez mais a caridade, a tolerância para com o nosso próximo. Continuando então, eu peguei um trecho, é uma pequena estrofe de uma autora espiritual chamada Lulu Parola, também é psicografia de Chico Xavier, que nos fala sobre o quanto somos frágeis, né? O quanto o nosso aspecto moral é precário para julgar e não serve nem para comentar as dificuldades de terceiras pessoas. E ela diz então nesse trecho: do mal que se pensa e diz, cala as notícias que levas. Conversação infeliz é pasto à força das trevas. O que ela nos lembra aqui? Que cada vez que a gente participa dessas rodas de fofoca, que a gente critica o outro de maneira descabida, que a gente usa do conhecimento para humilhar o próximo, estamos participando de uma conversação infeliz. Muitas vezes somos o ator principal dessa conversa. E essa conversação infeliz é pasto à força das trevas. O que isso significa? Estamos permitindo que espíritos imperfeitos nos obsediem. Estamos abrindo as nossas portas espirituais para que a obsessão se faça em nós. Porque ao aderirmos à maldade que existe ainda em nossos corações e colocá-la para fora, para todo mundo ouvir, também estamos colocando essa maldade ao conhecimento dos desencarnados, que ao perceber, olha lá gente, o Bruno está fazendo de novo, né? Então vamos ficar com ele, vamos auxiliá-lo, porque a gente também faz isso, vamos auxiliar ele, né? Kardec pergunta por que os espíritos querem nos prejudicar. E ao contrário do que a gente pensava, que são demônios, que são pessoas terríveis, que só querem nos destruir, a resposta dos espíritos vem para que todos nós soframos como eles sofrem. É uma certa inveja da condição que nos é permitida na reencarnação, de buscar a nossa paz interior, de lutar pelo nosso crescimento espiritual. Mas os espíritos, percebendo as nossas tendências negativas, que estamos dando asas, que estamos fortalecendo pela nossa maldade interior, acabam se aproximando e nos intuindo a continuar nesse nível vibratório. Fazendo isso, e nós aceitando essas sugestões, acabamos nos afastando dos caminhos que nos trazem mais tranquilidade, que nos trazem mais felicidade mesmo. A gente sabe que na Terra felicidade plena não existe, né? Há muita maldade acontecendo, há muito sofrimento acontecendo. Então a gente nunca vai ter uma felicidade plena. Porém, é possível que nós alcancemos uma certa estabilidade de sentimentos, entendendo essas situações, quando elas estiverem mais próximas de nós, sofrendo aquilo que for necessário, mas não sofrendo desnecessariamente. Não fazendo com que um problema desse tamanho se torne um problema desse tamanho. Isso não é sofrer coerentemente, né? Isso é ser quase que masoquista espiritual. Buscar sofrimento não é a salvação espiritual. Se a gente sabe que a dor sempre é um motivo
para nossa reflexão e para buscarmos novas alternativas, não significa que aquela pessoa que só busca a dor porque é displicente com seus atos, com seus pensamentos, com seus sentimentos, né, porque não vai mudar, porque ela não tem vontade de mudar, não significa porque ela sofre muito na Terra, esse sofrimento vai ter algum sinal de crescimento, porque afinal isso é apenas o acerto que as leis divinas nos fazem aos nossos atos, ao nosso merecimento. Sempre lembrando, sempre o nosso merecimento. Se o nosso merecimento, a causa não está nessa vida atual, com certeza está em vidas passadas. Mas Deus não é injusto conosco. Portanto, o que quer que estejamos passando é justo. Mas muito dos nossos problemas, que nós, ao conhecermos o Espiritismo e a doutrina que nos traz a reencarnação, né, as vidas passadas, a gente sempre coloca esses problemas em outras vidas. Ah, eu fiz coisa errada na vida passada, chegando ao ponto da brincadeira que a gente faz, espíritas ou não espíritas, que a gente tacou pedra na cruz, faça muito mais sentido do que a brincadeira sugere. Mas os espíritos nos lembram, apesar desse nosso passado tumultuado, porque senão não estaríamos na Terra, nós sofremos boa parte das nossas dificuldades, dos nossos problemas enfrentados na atual encarnação, é por problemas causados na atual encarnação. São problemas que nós cometemos atualmente. E não cabe para todos os problemas que a gente enfrenta, a gente imaginar que são problemas de vidas passadas. Porque se a gente só pensa nas vidas passadas, a gente nunca faz uma autoanálise atual. E o quanto ainda precisamos evoluir. Achei também um outro trecho, uma outra estrofe, só que agora é da autoria do espírito Casimiro Cunha, também psicografia de Chico Xavier, que nos fala sobre a nossa falta de benevolência nos comentários, a nossa falta de empatia, de tentar sentir o que a pessoa está passando e não humilhá-lo por causa disso. Diz ele, ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Não julguemos. Essa é uma das premissas que a gente mais tem que tomar cuidado na nossa encarnação. Porque nós somos loucos para julgar os outros. Quem a gente conhece, especialmente quem a gente não conhece. Se a gente entra num site da internet para ouvir alguma notícia de alguma pessoa notória, seja ela política, artista, esportista, alguma pessoa que fala, que tem algum destaque social, não necessariamente é um grande espírito, mas que tem algum destaque na nossa sociedade, a gente vai ver os comentários embaixo dessa pessoa e as pessoas destroem a imagem do outro ou idolatram a imagem dessa pessoa sem nem conhecê-la. Tanto um como o outro são comportamentos extremamente nocivos. Por quê? Porque a gente tem que aprender o certo quando a pessoa comete o certo para nos inspirarmos a fazer o bem. E entender que as pessoas, mesmo aquelas pessoas que a gente gosta, né, que a gente simpatiza de alguma forma, têm defeitos. Né? Então, quando ela comete o defeito, é óbvio que a gente não precisa criticar abertamente, humilhar essa pessoa de uma maneira cruel. Mas entender, isso é um erro. Né? Eu gosto dessa pessoa, não preciso deixar de gostar por causa disso ou daquilo, mas isso é um erro. Isso é algo que eu não vou compartilhar, que eu não vou concordar. Essa seria um exercício muito mais coerente. Não concordo, acho que isso está correto. E boca fechada, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando, a gente não sabe quais são as provas que a pessoa tem que passar, os erros que cometeu no passado, a gente não sabe o que é estar naquela posição, né? Pelo menos não nessa encarnação, e a gente usa de uma maldade
como se fosse uma pessoa íntima. Abre uma intimidade que não existe, né? E abre o nosso falatório até para escrever, né? Porque para escrever as pessoas ainda colocam essa maldade interior de uma maneira mais clara. Ninguém está me vendo, ninguém pode retrucar pessoalmente. Eu escrevo, deixo lá, já fiz o meu serviço. Já estraguei o dia da pessoa, já fui maldoso, já estou me sentindo satisfeito. Pronto, acabou. Não precisa nem olhar para trás, né? Já colocou a maldade para fora. Então, a gente vê o quanto esses comentários são realmente insensatos e o quanto a gente ainda precisa aprender sobre caridade para com o nosso próximo. Até porque, usando como exemplo a questão 787 também do Livro dos Espíritos, no item A, Kardec pergunta sobre raças rebeldes, né? Ou seja, civilizações, comunidades que agem de maneira contrária às leis divinas. Pergunta Kardec então: qual será a sorte futura das almas que animam raças rebeldes? E a resposta é: chegarão como todas as demais à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Se nós trocarmos o termo raças rebeldes por um espírito rebelde que seja, aquele espírito que nos incomoda grandemente, que a gente se incomoda loucamente porque a pessoa comete muitos erros e esses erros me irritam, essa resposta nos cabe muito. Esse espírito que nos irrita muito vai chegar um dia à perfeição como cada um de nós. Mas tem uma coisa, ele vai reencarnar, ele vai reencarnar. Se nós continuarmos nessa postura de donos da razão, de pessoas equilibradas que se irritam com os erros dos outros, talvez esse espírito que a gente tanto critica se arrependa primeiro que a gente e alcance esse estado de paz interior muito antes de nós. Então, nós que nos julgamos donos da razão, donos da verdade, donos da coerência, ficamos para trás. E aquele espírito tão imperfeito que nos chama a atenção, ao se arrepender verdadeiramente, pode evoluir muito mais rapidamente do que outras pessoas. Nós temos alguns exemplos de pessoas que tinham uma ótima intenção, mas que agiam com uma crueldade terrível, mas que em uma encarnação alcançaram uma mudança tão grande que hoje são ícones do nosso conhecimento religioso. O grande exemplo, talvez o mais evidente que vem à nossa cabeça nesse momento, é do apóstolo Paulo, né? Que era Saulo, enquanto um doutor da lei judaico perseguiu cristãos até que se converte, né? Ele fazia tudo isso porque na cabeça dele, uma cabeça muito rígida, ele não sabia lidar com as diferenças. E ao não saber lidar com as diferenças, acaba iniciando um processo de perseguição muito grande ao movimento cristão, que na época se chamava o Movimento do Caminho. Só depois, né, quando a gente lê lá o livro Paulo e Estevão, a gente percebe que por sugestão do evangelista Lucas, é que então os participantes do caminho, porque ele diz, existem vários caminhos, né? Nós queremos saber exatamente o caminho, um nome que espelha exatamente o que somos. E se nós seguimos o Jesus, o Cristo, que nos tornemos então, que nos chamemos então cristãos. Então ele que era o maior perseguidor até aquele momento do movimento cristão, se torna um dos maiores divulgadores do Cristo a partir do momento da sua conversão a caminho de Damasco, né? Onde ele é alcançado por Jesus através da sua mediunidade, recebe o chamamento de Jesus, aceita de pronto,
faz todos os preparos e começa então a trabalhar na senda do Cristo. Então, esses espíritos que a gente critica, se estiverem percebendo ao redor o quanto sofrem, comparando com outras pessoas que não apresentam os mesmos defeitos, e se animarem à mudança, podem, talvez até o termo melhor seja, devem evoluir mais rapidamente do que aqueles que se julgam dono da virtude, dono da verdade e só criticam sem olhar para dentro. Mais uma questão do Livro dos Espíritos que eu trouxe para o nosso estudo de hoje é a questão 886. E nela Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ou seja, até esse momento nós estamos falando da falta de caridade, né? O fato da gente criticar nos outros de uma maneira incorreta, ou mesmo da gente perceber defeito nos outros com falta de caridade, com maledicência, com ironia, com brutalidade. Aqui não, aqui nós vamos falar um pouquinho qual é então o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como a entendia Jesus, ou seja, na pureza maior que já existiu como espírito encarnado aqui na Terra. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Diz Kardec então: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência porque de indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, em primeiro lugar, benevolente, será que nós somos benevolente com todos? Todos. Mas Bruno está falando inclusive com aquelas pessoas que me irritam profundamente? Inclusive e provavelmente especialmente com essas pessoas, porque são elas que precisam mais da nossa caridade. Somos indulgentes com as imperfeições dos outros, ou seja, a gente tolera, a gente compreende a situação da pessoa e aceita esse defeito sem precisar humilhá-lo, sem precisar destruir a imagem dessa pessoa como ser humano? Perdoamos aqueles que nos ofendem? Ou quando a pessoa nos ofende, a gente se fecha nessa ofensa, se fecha nessa pessoa de espíritos magoados, ofendidos e agimos da mesma maneira? Esse é o objetivo que nós temos que alcançar, cada um de nós. Em primeiro lugar, a gente precisa colocar isso em prática no nosso dia a dia. Porque não adianta para a gente querer converter outras pessoas se nós mesmos não colocamos em prática essas lições que, quando a gente lê, a gente sabe que são verdades. A gente tem alguma dúvida que a gente tem que perdoar as ofensas? Ou que a gente tem que tolerar as imperfeições dos outros? Ou que a gente tem que ser benevolente para com todas as pessoas? A gente não tem dúvida disso. Mas quando a gente sai da casa espírita, quando termina a palestra que a gente está assistindo, ou quando a gente está fazendo o evangelho no lar em casa, ou quando a gente está fazendo uma leitura espírita de boa qualidade aqui na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou em qualquer ambiente, nos parece que muitas vezes essa verdade ela acaba a partir do momento que a gente fecha o livro.
Ela acaba a partir do momento em que a gente levanta da cadeira que a gente está assistindo a palestra. Ela acaba a partir do momento em que o Evangelho no Lar termina. A gente trata do Espiritismo, a gente trata dos conhecimentos das leis divinas como uma teoria, uma linda teoria. Uma teoria que muitas vezes tira lágrima dos nossos olhos, mas que não nos fortalece a ponto de nós pularmos da teoria para a prática, de não executarmos no nosso dia a dia essa benevolência, essas qualidades que a gente lê lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, na Gênese. Então, enquanto a gente lidar com as leis divinas como se fossem lindas falas, né, maravilhosas falas, mas que não nos inspiram a buscar o melhor em nós mesmos, e que essas falas só servem para a gente criticar os outros baseados nas leis cristãs, a gente está ainda se perdendo, porque estamos muito distantes da caridade e estamos muito próximos do comportamento de Emmanuel, que Emmanuel nos mostra todas aquelas situações, né? Eu quero ajudar a pessoa que está em necessidade a comer, eu vou lá e dou barro para ele comer, humilho a pessoa, né? Não dou aquilo que ele precisa e sou irônico e cruel naquilo que eu faço. Então é preciso que a gente use esse conceito, esse conteúdo interiormente, até para que a gente, quando surgir a oportunidade de conversar com uma pessoa e de tentar auxiliá-la, nós sejamos humanos, amorosos. Porque só o amor tem a chance de cativar uma outra pessoa. O ódio só gera mais ódio. O amor pode cativar. Mas, Bruno, não acontece. Eu estou tentando fazer com o meu melhor e não acontece. Cada um tem seu momento. Se nós estamos com a consciência tão tranquila assim, mantenhamos o nosso caminho. Nem Jesus nos salvou da noite para o dia. Por que a gente acha que a gente vai falar e a pessoa vai acatar em 5 minutos? Mantenhamos a nossa paz interior, mantenhamos o respeito pelo momento da pessoa e saibamos que, assim como nós, todas essas pessoas, ainda cheias de defeitos, como nós, vão alcançar o conhecimento pleno, a paz plena, o amor e a caridade plenos. Esse o único determinismo que nos apresenta as leis divinas através do estudo do Espiritismo. Outra coisa que Kardec nos mostra nos seus comentários dessa resposta é que, ao contrário do que nós geralmente vemos, o forte não está para se sobrepor ao fraco. Segundo as leis divinas, o forte está para auxiliar aquele que não tem as mesmas forças a encontrar a força interior. Mas aonde nós nos inspiramos? Eu gosto muito de ver boxe, porque daí o forte bate e massacra o fraco. Então, vai ser esse o exemplo que nós vamos colocar em prática no nosso dia a dia. Agora, quando nós nos inspiramos em São Francisco de Assis, em Madre Teresa de Calcutá, na Irmã Dulce, em Chico Xavier, na história de Allan Kardec, aí em Jesus, é óbvio que é o nosso exemplo maior. Se tem um exemplo que a gente tem que se inspirar, é em Jesus. Então, se nós temos esses exemplos para nos inspirar, por que vamos ao boxe? Eu não lembro de Jesus saindo no tapa com ninguém. Nem Francisco de Assis usando de violência para com o próximo. Às vezes eram firmes, mas firmes dentro do amor, sabendo agir. A gente tem dificuldade porque a gente ainda não sabe totalmente agir com amor ao próximo. E nos confundimos muitas vezes de boas intenções. E nisso o ditado da terra não está errado, que diz que de boas intenções
as regiões umbralinas estão cheias, né? Trocando um pouquinho, né? Porque a gente sabe que o inferno, local de sofrimento eterno, não existe, mas as regiões umbralinas estão sim cheias de boas intenções, mas boas intenções praticadas muitas vezes com maldade, com violência, com ignorância, que não alcançam o resultado que é esperado de auxílio ao próximo. Para encerrar a palestra de hoje, já agradecendo a paciência de todos, eu gostaria de fazer a citação de um trecho do livro Ilumina-te, de autoria do espírito Joana de Ângeles e psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Ela diz: onde estejas, com quem te encontres, nunca deixes de assinalar a tua presença com a ternura, a misericórdia, a alegria de amar e servir. As pegadas mais fortes são aquelas transformadas em luzes que brilham apontando o rumo da segurança. Onde estivermos, que o conhecimento das leis divinas, que o estudo do Espiritismo nos leve a essa ternura, a essa misericórdia, a esse amor ao próximo, que nos farão cada vez mais espíritos mais brandos, mais fortes e mais felizes. Que inspirados, então, nos exemplos que nós tiramos das obras espíritas, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, seja em nossos ambientes de lazer, essa caridade, essa tranquilidade, esse amor em nossos corações, nos tornando cada vez mais dignos do termo ao qual muitas vezes falamos sem merecimento, de que somos realmente filhos de Deus. E assim eu encerro a palestra hoje, mais uma vez agradecendo o convite, dando o meu grande abraço a todos e desejando que alcancemos cada vez mais, a exemplo do Mestre Jesus, essa paz, essa harmonia no nosso dia a dia. Porque só assim, ao voltarmos à pátria espiritual, atingiremos a tranquilidade de sermos acolhidos pelos espíritos benfazejos. Se nos mantivermos no nosso nível de displicência e de maldade interior, estaremos nos condenando a regiões de menos luz, de mais sofrimento e de mais tristeza. Que Jesus nos abençoe e que nos fortaleçamos, seguindo os exemplos do nosso Mestre Maior. Que Deus nos abençoe a todos. Um bom final de semana.